Olá, meu nome é Samuel e nesse vídeo vou apresentar o trabalho extra da disciplina de Concepção de Circuitos Integrados do Programa de Pós-Graduação em Computação da Universidade Federal de Pelotas, da disciplina ministrada pelo professor Leomar. Então, nesse trabalho foi solicitado a criação em SPICE de uma porta lógica NAND com 4 entradas, utilizando a métrica de atraso com Alt 4, sendo que a porta lógica NAND deveria ser dimensionada com os L's mínimos da tecnologia. O W deve ser ajustado conforme a técnica lógica é forte, e o fator de proporção dos transistores PMOS nessa tecnologia é de 1.5 em relação aos NMOS. Então, para desenvolver o trabalho, nós vamos utilizar o programa LT-SPICE. O programa LT-SPICE, a primeira linha do arquivo é um comentário, então no caso aqui está o meu nome, e ele é finalizado com o comando .end. Então, para nós iniciarmos a simulação, o primeiro passo é incluir a biblioteca que define as características da tecnologia utilizada. Nesse caso, nós vamos utilizar transistores de 45 nanômetros. Então, neste arquivo, ele contém toda a descrição dos modelos dos transistores do tipo NMOS e dos transistores dos tipos PMOS. Então, aqui tem todas as características. Incluindo a biblioteca, o primeiro passo é nós definirmos as características mínimas dos nossos circuitos. Então, a primeira característica do nosso circuito é a tensão de alimentação dos nossos transistores. Então, nós vamos definir um parâmetro, que é como se fosse uma variável a ser utilizada no código, que vai se chamar tensão, e ela vai ter o valor de 1 volt. Os outros parâmetros que a gente precisa definir é, como foi solicitado, os L's e o W mínimo da tecnologia. Então, nós temos o L como 50 nanômetros. Os W's para os transistores do tipo NMOS vai ser de 100 nanômetros. E o W para os transistores PMOS vai ser de 150 nanômetros, porque tem um fator de proporção 1.5. Então, ele é 50% maior do que o NMOS, em relação ao NMOS. Então, nós temos todos os parâmetros necessários para a confecção do circuito nesse momento. Então, nós temos agora que desenhar o nosso circuito. Então, o primeiro passo é desenhar o nosso circuito da porta lógica. Então, na nossa porta lógica, nós vamos criar uma expressão. Então, essa expressão, nós vamos chamar ela de NAND 4 e vamos definir qual vai ser a expressão dela. Então, aqui a expressão NAND 4, com 4 entradas. Gerada a expressão, o próximo passo é criar o Logic Gate. Então, o Logic Gate nós temos que dar um nome, o Logic Gate, NAND 4. A expressão utilizada vai ser o NAND 4 e vamos usar a topologia Direct. Criado o Logic Gate, nós podemos ver já o pull-up dessa expressão, o pull-down. Também podemos já ver a tabela verdade e podemos gerar o nosso código SPICE para ser utilizado lá no LT-SPICE. Então, para gerar o código SPICE desse circuito, dessa expressão que a gente está montando no N4, ele pergunta o nome do nó positivo. No nosso caso vai ser o VDD. Vamos chamar de VDD. O nó negativo, GND. O modelo de pull-up, ou seja, o modelo que vai ser o PMOS. E o modelo do pull-down, o nome do modelo utilizado, que vai ser o NMOS. Então, feito isso, ele gera o nosso código aqui em SPICE para ser utilizado lá no LT-SPICE. Então, aqui nós já temos o nosso circuito ND4 confeccionado. Então, nesse ponto aqui nós temos o pull-up. Como pode ver, eles estão aqui, a gente pode ver que eles estão todos em paralelo. Né? Então, aqui a gente nota que está todos em paralelo. Todos estão tendo a mesma saída. Não estão. Já o pull down, nós percebemos que a alimentação do B é a saída do A.
a alimentação do C é a saída do B. E a saída do D, a entrada do D, desculpa, é a saída do C e o D sai no out. Então, ele nota que aqui eles estão em série, conforme a gente pode ver aqui pelo Switchcraft. Feito a criação do nosso código, o próximo passo é definir os valores de L e os valores de W para cada um dos transistores. Então, como foi dito pelo enunciado da tarefa, é que nós iríamos usar os L's e o W mínimo da tecnologia. Então, vamos usar o L, que é nosso parâmetro que nós criamos aqui em cima, e o W do PMOS, que foi o nosso outro parâmetro que nós utilizamos aqui em cima. Vamos fazer isso aí para todos os transistores. No NMOS, nós temos que alterar. Em vez de PMOS, vamos usar o parâmetro NMOS. Então, definido os parâmetros, foi solicitado que eles fosse utilizada a técnica do Logic for. Então, para aplicar o Logic for, nós temos que olhar o nosso pull-up e o nosso pull-down. Então, se nós formos ver o nosso pull-up, os transistores estão todos em paralelo. Então, só tem um transistor no caminho do circuito. Então, nesse caso, o pull-up nós não precisamos alterar ele. No pull-down, como eles estão em série, está todos interligados um no outro, nós temos um caminho com 4 transistores. Então, nessa situação, nós temos que multiplicar os Ws todos por 4. Isso faz com que nós temos a aplicação do Logic for na porta lógica. O próximo passo consiste agora em confeccionar o nosso Fan-out 4. Então, para criar o nosso Fan-out 4, nós precisamos primeiro criar um inversor. Então, nós vamos chamar de inversor. E a expressão vai ser a negação da variável. Então, o que entrar vai ter como saída o seu valor inverso. Então, vamos criar o Logic Gate também. E vamos gerar o Spice List. Então, por no DDD, GND, PMOS e NMOS. Mesma lógica aplicada para a criação da porta lógica do tipo NAND. Temos que dimensionar ele também. Vamos usar os mesmos parâmetros, certo? E o nosso inversor está pronto. O que nós precisamos fazer agora é criar o subcircuito Fan-out 4. Então, aqui nós definimos um subcircuito, chamamos de Fan-out 4, vai receber uma entrada, uma saída e os valores de alimentação dele. Então, o nosso subcircuito ele é composto de 4 inversores. Para chamar um subcircuito, é X, o nome que a gente pode dar, vamos chamar de INV1. A entrada do nosso inversor vai ser o próprio A. A saída vai ser o próprio OUT, o VDD e o GND. De qual subcircuito nós estamos chamando? O inversor. Como são 4 inversores em paralelo, nós vamos ter 4 linhas dessa. Então, seriam 4 chamadas ao inversor. Então, com isso, nossa porta lógica está confeccionada. A nossa métrica de atraso Fan-out 4 também já está definida. O próximo passo é definir a fonte de alimentação do nosso circuito. Então, para definir a fonte de alimentação do nosso circuito, nós criamos uma fonte. Ela vai ter como tensão o 1 volt que nós declaramos lá em cima. Bom, agora precisamos chamar o nosso circuito NAND 4. Então, para chamar o subcircuito NAND 4, mesmo procedimento de chamada de um subcircuito. X, o nome para ele, e os valores
das entradas desse subcircuito, que vai ser o valor da entrada A, B, C e D. Para definir esses valores de entrada, nós precisamos definir o valor de entrada para A, para B, para C e para D. Quem vai ser esses valores? Então, para definir esses valores, nós precisamos criar algumas fontes de alimentação. Para criar outras fontes de alimentação, vamos criar uma fonte de alimentação chamada em A. Também vai ter, a saída dela vai ser em A, no nó positivo dela. O nó negativo vai ser o zero e ela vai ser uma fonte do tipo PWL. O que significa uma fonte do tipo PWL? Uma fonte do tipo PWL, ela tem essa sintaxe aqui. Então, num determinado instante de tempo, ela vai ter uma voltagem. Num próximo instante de tempo, outra voltagem, assim sucessivamente. Então, nós vamos precisar ter 4 fontes dessas. Uma para o A, uma para o B, uma para o C e uma para o D. Então, vamos alterar aqui. D, C, B, B, C e D. Perfeito. Mas como que nós definimos esses instantes de tempo? Então, nós temos que analisar os arcos de transição da tabela verdade. Então, nós voltamos no Switchcraft e vamos ver a tabela verdade dessa expressão. Então, um arco de transição é aquele que, quando nós alteramos um bit da entrada, reflete uma modificação na saída. Então, por exemplo, se pegarmos analisar essas duas linhas aqui da tabela verdade. Quando alterado o bit da entrada D, de 0 para 1, ocorre a modificação da saída. Então, isso aqui nós consideramos como um arco de transição. Assim como quando nós modificamos a entrada C, passando ela de 0 para 1 ou de 1 para 0. Então, a gente tem uma modificação. E assim nós temos que localizar todos os arcos de transição. Aqui nós temos o arco de transição da variável B, quando ela altera. E aqui nós temos da variável A, quando altera o A. Então, nós temos 4 arcos de transição. Para auxiliar nessa tarefa, desenvolvi uma ferramentinha para auxiliar na identificação desses arcos. Então, nessa ferramenta, a gente informa aqui a tabela verdade e pede para gerar os arcos de transição. Então, aqui, como foi dito, nós temos os 4 arcos de transição identificados. E aqui nós temos a variação da tensão ao longo do tempo, que vai ser necessário para a gente montar nossas fontes PWL. Então, analisando o primeiro arco aqui, o A11. O A11, ele tem a seguinte situação. O A, ele pode estar em 0, aí o B, o C e o D vão estar em 1. Num segundo momento, ele vai passar de low para high. O B, o C e o D permanecem. E depois ele volta para low. E o B e C permanecem dessa forma. Então, aqui nós conseguimos perceber que o A, no instante 0, a tensão dele é 0. Depois ele passa para 1. E depois ele vai para 0 no terceiro instante de tempo. Então, esse primeiro conjunto do instante 0 ao instante 3 é definido pelo arco A111. Depois, a variável B, durante esses 3 instantes de tempo, ele fica em 1, assim como o B, o C e o D. Então, os 3 permanecem em 1. Analisando o nosso próximo arco, que é o 1B11, nós temos também o A em 1, aí o B nós vamos variar. Então, no primeiro instante de tempo ele vai ser 0, no segundo instante de tempo ele vai ser 1, e no terceiro ele vai ser 0. E é o que acontece aqui, ó. Então, 0, 1 e 0. E depois ele permanece em 1. Isso aqui nós vamos fazer para todos os
os arcos de transição e resulta nesses gráficos de sinais aqui. Essa ferramentinha aqui ela está disponível de forma pública no GitHub, tá? Qualquer um pode acessar. E agora resta a gente montar as nossas fontes. Então, no instante 0, a nossa tensão de A é 0. No instante 1, a nossa tensão de alimentação é 1. E essa tensão de alimentação 1 vai até o instante 2, né? Então, do instante, logo após o instante 1, né? Então, o instante 1.0001 nanosegundos, ele vai para 1 e permanece em 1 até 2. No instante subsequente, de 2.1, seria que assim, até o 3, ele fica em 0. E do instante seguinte a 3, 3.001, ele se mantém em 1. E esse processo nós repetimos para as 4 fontes definidas. Então, para não perdermos muito tempo, eu tenho a definição aqui das 4 fontes, certo? Então, aqui na fonte B, ele já começa já com a tensão, ó. Então, a gente já tem todas elas definidas. Então, com isso, nosso subcircuito NAND 4 já tem as 4 variações de entrada. Nós precisamos só definir agora, finalizar a invocação do circuito, passando o out, o PDD e o GNG. Como no enunciado dizia que nós teríamos um fan-out 4 ligado na nossa saída do nosso circuito, então vamos invocar o fan-out 4. Passando quem como entrada para o fan-out? A saída do NAND. Vamos definir a saída do fan-out 4, a alimentação do fan-out 4 e invocar o circuito. Então, com isso, nós já temos o nosso circuito montado. Vou definir alguma coisinha aqui, que é o tempo de nossa simulação, que é, vamos trabalhar com um passo por vez durante 12 nanosegundos, que 12 nanosegundos, na verdade, é o tempo do nosso gráfico aqui, ó. Então, como nós temos 4 arcos e cada arco leva 3 instantes de tempo, nós temos 12 nanosegundos. Então, a nossa simulação vai ser de 12 nanosegundos. Feito isso, vamos analisar a saída das nossas funções. Então, vamos plotar aqui no gráfico as nossas 4 variáveis, que vai ser a em A, B, a C e a D, e vamos analisar a nossa saída. Então, nós temos o A, o B, o C, o D e a nossa saída. Então, aqui, como nós estamos trabalhando com a porta NAND, quando todas os valores de entrada estiverem em 1, o out vai estar em 0, vai estar em low. Então, quando todas estão em high, a saída está em low. E isso aqui nós conseguimos perceber, ó. Então, aqui nós temos todas em high, a saída está em low. Nesse outro instante de tempo, todas em high, saída em low. E assim nós conseguimos ver que nesse período de tempo nós temos 4 mudanças, que seriam os nossos 4 arcos de transição. Bom, então como o enunciado pedia para a gente verificar as médias de atraso. Então, para medir uma métrica de atraso, nós temos que medir a métrica de atraso dos 4 arcos de transição. Então, para medir um atraso, nós vamos medir o atraso dos 4 arcos. Então, para medir o atraso de high-low, tá? Do primeiro arco. Por que high-low? Porque nós estamos medindo a saída. Então, ele está saindo de high e indo para low. Então, nós vamos analisar a tensão de entrada.
quando ele chegar no 50% da tensão, no instante de tempo 1, que é quando começa a transição do ar, em rise, ou seja, quando o ar estiver subindo, indo para high, nós vamos analisar, seria nosso alvo, né? O out, que está descendo, fall, está descendo, está indo para low. Mesma situação no instante de tempo, 1 nanosegundo. E também com a tensão divididos por 2, que vai ser, no caso, 0,5 volts. Isso nós medimos o atraso de high, low. Então, agora nós temos que medir o atraso de low, high. Para fazer o atraso de low, high, é exatamente a mesma forma. A única diferença é que o A, ele está indo fall, ele está indo de high para low. Enquanto o nosso out, ele está indo para high, está indo de low para high, certo? E esses comandos de medida, nós temos que repetir ele para todos os arcos. Então, vamos repetir eles aqui para o próximo arco. E quando acontece o próximo arco? Ó, nos 4 nanosegundos. Então, a única mudança que ocorre é no tempo que vai ser analisado. O mesmo ocorre para o arco 1C1, que ocorre no instante de tempo 7, e para o arco D1. Com isso, nós temos as medidas de atraso. Então, quando nós rodarmos nossa simulação e analisarmos a saída, nós vamos ver os atrasos aqui. Então, aqui nós temos os atrasos. Vamos copiar os atrasos, lembrando que esses atrasos que a gente está olhando agora aqui, eles são com a aplicação da lógica é forte, que é realizar essa multiplicação aqui dos NMOS, eles estão em série. Vamos fazer uma simulação tirando a aplicação do lógica forte para ver se o lógica forte teve algum reflexo na simulação. Então, vamos pegar aqui novamente os logs e vamos analisar. Então, para o primeiro arco, nós passamos de 4 na menos 11 para 1.7. Então, aqui nós tivemos uma redução quando a gente aplica o lógica forte. Tanto no high-low quanto no low-high. Então, de 4 passou para 1.7 e de 1.4, na menos 11, né? Para 2.8. E percebe também que ficou mais balanceado os valores. Entre o high-low e o low-high ficaram mais balanceados. Aqui a gente tinha 4 para 1.4, agora a gente ficou de 1.7 para 1.8. Então, ficou uma diferença, passou uma diferença de quase 3 na menos 11 para 1 na menos 11. E percebe-se que teve um balanceamento em todos os arcos. E nesse último, inclusive, foi para menos 12. Ó. Então, realmente, a aplicação da lógica forte traz um benefício ao circuito. E percebe-se também que o arco, que é o arco crítico da aplicação, é o arco A11, porque é o que tem o maior tempo de atraso, né, do circuito. E ele acontece no low-high, ou seja, é quando a nossa saída precisa ir de low para high. É quando ele está mudando a transição aqui, né? Quando ele está saindo de high, para low. Então, quando o nosso A está indo de high para low, é o ponto crítico da nosso circuito, que é o que leva mais tempo para alterar a saída. E essa é a criação do circuito e o desenvolvimento do trabalho.